Olá, sabe quando a gente monta aquele setup SDR legal? Tipo um Hermes Lite 2 com TETs num notebook, pensando num áudio USB limpinho? Uhum. E aí começa. Clique, corte, áudio instável. Sim, é frustrante. Pois é, a gente recebeu bastante material sobre isso e um termo não para de aparecer. Latência DPC. Exato. Hoje a ideia é investigar o que essas fontes dizem, né? Porque justamente notebooks parecem sofrer mais com isso e o que dá para fazer para ter aquele áudio cristalino. Isso. A análise que fizemos do material sugere que entender essa tal de latência DPC, que é Deferred Procedure Call, é mesmo o ponto-chave. Certo. Vamos ver o que as fontes apontam sobre como ela mexe com o áudio em tempo real e, claro, as soluções, né? Desde o diagnóstico até uns ajustes mais. Avançados. Perfeito. Então vamos lá. O que é exatamente essa latência DPC? E por que ela causa essa bagunça toda no áudio SDR? Olha, de forma simples, imagina que o hardware do computador, placa de rede, de som, USB, precisa pedir assim uma atenção urgente do Windows para processar alguma tarefa. Isso é uma DPC. Uma interrupção tipo isso. É, uma interrupção com prioridade. O problema, segundo o que a gente viu nas fontes, é quando esses picos demoram muito para serem atendidos. Ou quando chegam muitos de uma vez só, sabe? Num único núcleo do processador. Aí você tem picos de latência. E esses picos são eles que causam os estalos, o áudio picotado, aquela sensação que o som está engasgando? Exatamente. Pensa no fluxo todo. Microfone, PC, software TETs, rede, rádio, é complexo. É verdade. Qualquer instabilidadezinha nesse tempo de processamento pode gerar esses artefatos no áudio. O pessoal nas fontes até recomenda usar ferramentas tipo o LatencyMon. Ah, já ouvi falar, para medir isso. Isso, para medir e ver se o sistema tá, digamos, dando conta do recado para áudio em tempo real. E olha que interessante, muitas vezes os culpados que essa ferramenta aponta são drivers de rede, como o NDS.sys ou do TCP/IP, o TCP/IP.sys. Quer dizer que a própria comunicação de rede dentro do PC já pode estar gerando atraso. É o que as fontes sugerem, sim, atrasos internos que viram problema lá na ponta. Faz sentido. E é curioso como as fontes batem tanto na tecla dos notebooks. Por que eles seriam mais suscetíveis? Então, o que mais aparece nos materiais é quase um conflito de propósito, sabe? Notebook é feito para quê? Economizar bateria. Claro. Para isso, eles usam recursos como C-States, Speed Step, coisas lá na BIOS que ficam diminuindo a velocidade do processador sempre que tá. Só que áudio em tempo real não quer saber de economia, quer constância, precisa de baixa latência e estável. Essa variação de desempenho para poupar energia acaba criando justamente os picos de latência que detonam o áudio. É como pedir para um carro de Fórmula 1 economizar gasolina no meio da corrida. Não combina. Exato, é uma boa analogia. E não é só isso, as fontes mencionam outras coisas de notebook. Tipo o quê? Compartilhamento de recursos internos, tipo várias coisas penduradas no mesmo barramento USB interno, sabe? Pode dar conflito. Entendi. E tem o famoso throttling térmico. Se o notebook esquenta demais, o que acontece? Ele diminui a velocidade para não fritar. Isso. E diminuir a velocidade afeta a latência de novo. Junta isso com um antivírus rodando, atualização do Windows baixando, telemetria. É muita coisa competindo e podendo causar interrupção. Entendido. Realmente, a arquitetura e a gestão de energia dos notebooks são um desafio para essa aplicação. Mas as fontes não param por aí, né? Falam de outras coisas além do hardware do notebook. Falam sim. Outro ponto muito destacado é a conexão de rede com o rádio, como o Hermes Lite 2. Ah, a conexão física. Sim. A recomendação é forte. Use cabo Ethernet, gigabit, ponto. Sem Wi-Fi. As fontes alertam muito sobre isso. Mesmo redes Wi-Fi super rápidas, 5 GHz, Wi-Fi 6, elas podem ter microperdas de pacotes, variações de latência que você nem percebe navegando na web, mas... Para o rádio SDR faz diferença. Exato. Aí o DETs começa a mostrar dropped frames, que são falhas na comunicação com o rádio. É dor de cabeça. Entendi. Então, cabo de rede é quase regra para ter sossego. E do lado do software? No Windows, no DETs, o que mais? Verificar a taxa de amostragem, o sample rate. Isso é crucial. As fontes batem muito na tecla. Tem que ser a mesma. A mesma onde? Nos dispositivos de áudio lá no Windows e nas configurações do TETs.
Se você colocar, sei lá, 48 kHz no Windows e 96 kHz no TETS, pode não sair som nenhum. Nossa, sério? Só por causa disso? Sim, e também não exagerar na taxa dentro do TETS. Usar taxas muito altas, tipo acima de 192 kHz para o HL2, pode sobrecarregar o próprio rádio. Certo. E no Windows, mais alguma dica? Tem uma coisa chamada Network Throttling. É um recurso meio escondido do Windows que, mesmo com cabo, pode botar a placa de rede para dormir um pouquinho para economizar energia. Mesmo com cabo? É o que dizem. E isso causa perda de pacotes. A sugestão é desativar isso no registro do Windows. Mas aí tem um detalhe. Precisa iniciar o TETS como administrador para essa mudança fazer efeito. Entendi. Mexer no registro já é mais avançado. E para quem gosta de ir mais fundo ainda, menciona uma ferramenta. Interrupt Affinity Policy Configuration Tool. Nome complicado. O que ela faz? Ela permite que você diga para o Windows qual núcleo da CPU vai cuidar de qual interrupção. Tipo, núcleo 1 cuida da rede, núcleo 2 do USB, núcleo 3 do vídeo. Ah, para distribuir a carga. Exatamente, para não sobrecarregar o núcleo principal, o Core 0, e tentar diminuir aqueles picos de DPC. Bem técnico. Uau, isso de direcionar interrupção é outro nível de ajuste. E depois disso tudo, as fontes ainda lembram do básico, né? Sim, e é bom lembrar, coisas como verificar se o áudio não está simplesmente mudo no TETS. Parece bobo, mas acontece. Acontece mesmo. Vê se o ganho de recepção, RX Gain, ou AGC não estão zerados. Se o modo LSB ou USB está certo para a banda que você quer ouvir. Às vezes um squelch muito fechado ou um equalizador mal configurado cortam o som. O básico que a gente esquece na hora da pressa. E, claro, o bom e velho, reiniciar. Reiniciar o DETS, reiniciar o computador, muitas vezes resolve uns problemas que ninguém entende de onde vieram. É verdade. O já tentou desligar e ligar de novo ainda funciona. Bom, então juntando tudo isso que as fontes trouxeram, a mensagem principal para quem quer aquele áudio SDA, SSB sem falhas, principalmente com rádios como o HL2, é atenção total à latência do sistema e a DPC é um ponto crítico. Isso mesmo. E notebooks comuns, por causa das otimizações de energia, design térmico, podem ser sim uma fonte de problema. Exatamente. A preferência que as fontes indicam é usar desktops ou talvez mini PCs mais configurados para baixa latência. Se a opção for mesmo um notebook, a sugestão é ir para modelos mais parrudos, mais potentes, tipo workstation ou gamer. E mesmo assim tem que mexer, né? Tem, ajustar as configurações de energia para desempenho máximo, talvez até desativar C-States e Speed Step lá na BIOS, se o notebook permitir, usar o Latency Mon para diagnosticar é essencial, e aí partir para os ajustes finos, rede, aquele Network Throttling do Windows, e para quem é mais detalhista, até a distribuição de interrupções. Certo. Fica então uma reflexão interessante, né? Será que nessa busca pelo áudio perfeito em tempo real, a gente chega num ponto em que otimizar o software, sistema operacional, drivers, o que está rodando ali por baixo, se torna tão ou até mais importante do que o próprio hardware que a gente escolheu? É uma ótima pergunta. Mostra como esses sistemas são complexos. Algo para a gente pensar enquanto configura nossos equipamentos.